Uma boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma transmissão online e para nós é um privilégio estarmos aqui juntos como igreja, mesmo ainda distantes, mas sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que Ele é fiel e suas misericórdias e sua graça se renova cada manhã nas nossas vidas. Amém? Vamos cantar juntos. Tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno poder, tu das paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Olá a todos, finalmente chegamos ao dia tão esperado. Hoje pela manhã nós tivemos nosso primeiro culto presencial depois do período de
só culto transmitido via internet, e com certeza vamos ter outras experiências e vamos aprendendo juntos a como fazer isso. São muitos detalhes e às vezes a gente esquece alguma coisa, mas existe uma coisa que nós não podemos esquecer, o que está no Salmo de número 84, que diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz ninho, e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Esse é um desejo nosso de voltarmos. É claro que não vamos cantar louvores só aqui, não vamos estar reunidos só aqui, mas é muito difícil ficar longe do lugar onde nós nos reunimos como igreja. Dá um sentimento de pertencimento um ao outro, ao Senhor, e isso alegra muito o nosso coração. E tem algumas recomendações e avisos ainda relativos a isso que nós queremos reafirmar. Primeiro, com respeito àqueles que têm mais de 60 anos, nós temos dito que, se possível, espere um pouco, mas se a sua família entende que você está bem, você não tem nenhum sintoma do coronavírus, então você faça a inscrição, não deixe de fazer a inscrição e venha para cá. Isso fará bem também para você, desde que a sua família lhe traga e tenha os devidos cuidados. Não saia abraçando todo mundo, se contenha, controle-se um pouco para que isso não traga problema nem para você e nem para outros também. Queremos ter cuidado com você. A nossa recomendação é acima de 60 fique em casa, mas se você está bem, mas não pode tentar enrolar, porque o vírus não enrola ninguém. Não, eu estou bem, mas estou com febre. Nós vamos medir a febre de todo mundo que chega aqui e vamos ter alguns cuidados. O prédio está preparado para tomar cuidado com você. O distanciamento também tem que ser respeitado entre as cadeiras. Então não mexa nas cadeiras, não retire as plaquinhas, sente apenas aonde for indicado. Ah, mas é a minha família, eu estou com eles todo dia, por que na igreja eu tenho que ficar distante? Medida de precaução, é para ensinar os outros, para mostrar o cuidado que temos tido com todos, tá bom? As crianças também, crianças acima de 13 anos podem ser trazidas, menos que isso nós pedimos, aguarde um pouco em casa. Nós temos tido programação todo sábado transmitida para eles também. Semana passada teve EBF, também agora nós começamos todo sábado às 14 horas. Acho que é 16 ou 14? 14. Todo sábado às 14 horas com o Rodrigo e a Natália, uma programação específica para eles. Então você pode colocar e depois isso vai ficar também no nosso site, você poderá passar novamente com as crianças. Essa semana eu tive notícia de várias crianças que aproveitaram ainda a EBF pelo site durante a semana e cantando as canções e ouvindo a história, e foi uma ocasião muito importante. Então aproveite tudo isso. Também nós não teremos EBT nem culto infantil ainda. Aguarde um pouco, nós temos que ir fazendo um retorno progressivo, tanto com respeito às programações, quanto também com respeito à quantidade de pessoas. Então não vamos voltar tudo de uma vez, porque nós estamos nos reacostumando e nos enquadrando nos padrões novos aí de segurança por causa da pandemia. Também, no segundo domingo, que é não esse domingo, o outro, pastor André estará fazendo a pregação da noite, dirigindo a programação diretamente de Portugal. Ele vai gravar a mensagem de lá, ele vai gravar o testemunho, a parte de músicas. Então eles farão a programação do domingo à noite lá de Portugal e vão nos contar como eles enfrentaram, como eles estão enfrentando esse período, o que eles têm feito. Será algo muito edificante. Então aguarde, acompanhe, participe conosco também. Isso para a celebração das 18h30. Às 10h30 teremos nossa celebração normal aqui no templo
E novamente quero frisar, não deixe de fazer a sua inscrição, para que nós não corramos o risco de estourar a quantidade de pessoas que serão permitidas estarem presentes aqui. Queremos cuidar de você e te abençoar, então nos ajude a ser bênção em sua vida. Sobre o dízimos e as ofertas, também segundo domingo é o domingo de missões, onde levantamos a oferta missionária para o Fundo de Missões. Venha preparado, participe, assim também com um dízimo, entregue aquilo que você tem recebido. Entregue com alegria e generosidade. Essa tem sido a nossa frase de motivação a todos vocês, e nós queremos pedir que Deus te abençoe e multiplique bênçãos em sua vida. Até mais, logo retornaremos. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés, cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre e amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, se em tuas mãos vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre e amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre e amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Graça e paz, amada igreja. Vamos ter agora o nosso momento de oração e intercessão, orar por aqueles que estão passando por dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, clamar pelo auxílio de Deus sobre nossa igreja e nossas famílias. Quero lembrar os irmãos o texto de Neemias, no capítulo 9, no versículo 32, a oração de Neemias que diz: agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós. E orando assim, sabemos que Deus jamais fica indiferente ao sofrimento dos seus filhos,
pois Ele é um Pai bondoso que se compadece daqueles que o temem e o amam. Vamos então orar pela vida do nosso irmão Noel, pela vida da Ana, a filha da nossa irmã Ima, pela vida da Adriana, que é amiga da Dai, líder do Ministério Infantil. A Adriana perdeu um filho de 17 anos, temos que orar para que Deus console o seu coração e mostre a ela a sua bondade. Orar também pelo Valmir Valadão, pelas nossas famílias, pelos nossos parentes que precisam da misericórdia de Deus para continuar vivendo mais um dia. Que possamos orar para que Deus restaure a nossa fidelidade, restaure e renove o nosso compromisso. E para que Deus enche os nossos corações de alegria por podermos voltar à casa do Senhor, a cultuá-lo e a termos comunhão uns com os outros como irmãos. Possamos também orar por todos aqueles que estão sofrendo nesse momento de pandemia. Sejam sofrendo com a doença no próprio corpo, no corpo de um ente querido, ou sofrendo também com a situação econômica que nos aflige. Oremos então nesse momento por todos esses pedidos. Senhor, como está escrito na Tua palavra, nós pedimos para que o Senhor não fique indiferente, Deus, à nossa aflição. Não se esqueça de nós. Sabemos que o Senhor é todo-poderoso e em um segundo o Senhor pode restaurar a nossa sorte. Mas, Senhor Deus, queremos que o Senhor restaure a nossa alegria de Te servir, nossa alegria em sermos Teus filhos, nossa alegria em termos um bom Pai, nossa alegria em termos um bom pastor. Que sejamos alegres em todas as situações, Deus. Que possamos nos alegrar pela cura que o Senhor nos prometeu. Nos alegrar porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E cremos que em nome de Jesus, estes irmãos serão curados. No corpo, na mente, na alma, eles serão curados em nome de Jesus. Cura teu povo, Senhor Deus. Visita-nos com misericórdia e com poder. Confiamos em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Agora nós estamos reunidos para estudar a palavra de Deus um pouquinho mais dentro do Salmo 23, para compreendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje. Vamos falar um pouquinho a respeito dos caminhos que nós tomamos e dos caminhos que Deus tem para nós. O trecho citado é do Salmo 23, o verso 3, a segunda parte do verso, que diz, na Nova Versão Internacional, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Hoje nós falaremos sobre como nós mudamos para um terreno novo todas as vezes que decidimos fazer o que Deus pede. Estamos falando a respeito de Deus nos guiar para onde é a vontade dEle. Ele nos guia, Ele nos consola e Ele nos protege. Mas sermos guiados por Deus não implica necessariamente em vivermos uma vida livre de problemas. Às vezes Deus nos leva para lugares nos quais existe angústia e sofrimento. A palavra de Deus nos prepara para isso, porque todos aqueles que desejam viver piedosamente sofrerão perseguições. Porque no mundo nós teremos aflições, mas disse Jesus, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, quando passamos por dificuldades, isso não quer dizer necessariamente que estamos fora do caminho de Deus. Mas quando passamos dificuldades e essas dificuldades produzem em nós fidelidade, perseverança, então esse é um sinal de que estamos sim vivendo a vontade de Deus. O Salmo 23, ele nos apresenta um quadro muito bucólico de um pastorzinho e suas ovelhinhas. É uma reflexão profunda e íntima de Davi como pastor de ovelhas. E eu gostaria de convidar os irmãos a meditar um pouquinho nessa parte do Salmo, a respeito da vida das ovelhas e do quanto as ovelhas necessitam de um pastor que as guie mansamente nas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando as ovelhas vivem abandonadas, sem um pastor para seguir, elas seguem sempre os mesmos caminhos até que eles se tornem gastos.
Elas vão andando pelos mesmos lugares, comendo e arrancando a relva até que ela saia pela raiz. Elas vão fazendo suas necessidades pelo mesmo caminho, e o mesmo caminho vai ficando cada vez mais gasto, cada vez mais sujo, vai deixando as ovelhas cada vez mais doentes. O rebanho fica doente, a terra fica doente, porque não há um pastor para guiá-las. Quando nós somos teimosos, muitas vezes nós andamos nesses círculos de sofrimento, e por que não dizer, nesses círculos de maldição. Quando repetimos os mesmos comportamentos que vão nos fazendo mal e cada vez mais mal até chegar ao ponto em que nossa vida se torna insustentável. Quando nós somos teimosos, peço paciência dos irmãos aqui, porque eu estou lendo o esboço no celular. Quando nós somos teimosos, se cumpre aquilo que está lá em Isaías 53, versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho. Se voltar para o seu próprio caminho, tomar suas próprias decisões a despeito da vontade de Deus, é o mesmo que desviar-se. E quais são as coisas que nos fazem desviar? O pecado, as coisas que nos atrapalham na caminhada com Deus, o amor ao dinheiro pelo qual muitos se desviaram e se afligiram com muitas dores. Todas essas coisas nos afastam do plano de Deus porque colocam a nossa mente na nossa vontade e não na vontade dele. Seguir o meu próprio caminho significa fazer o que eu quero, satisfazer os meus desejos, realizar as minhas próprias ideias e agir sem levar em conta as advertências de Deus e dos meus irmãos. É dessa maneira que acontece de um cristão tornar-se, de repente, desviado. Uma pessoa que deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, deixou de praticar a vontade de Deus, as disciplinas espirituais, deixou de exibir e ter em sua vida as virtudes que vêm de Deus, porque decidiu seguir o seu próprio caminho. Para nós sairmos do nosso próprio caminho, do nosso círculo, no qual a comida acaba e vamos ficando doentes, e essa é uma comida espiritual, e vamos ficando espiritualmente esquálidos, fracos, sem forças para prosseguir, e quando um vento sopra, logo ele nos derruba. Para sairmos disso, temos que praticar as seguintes coisas, ter as seguintes atitudes. A primeira está em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nós temos que estar dispostos a amar a Cristo e as outras pessoas mais que a nós mesmos. Isto é, quando Deus me guia por um caminho, a vereda da justiça, e neste caminho eu sofro como também Jesus sofreu, sendo Ele justo e nós injustos. Se eu estou sofrendo pelo caminho da justiça, eu não desisto. Se eu sofro perseguições, a perseguição da espada, a perseguição da caneta, a perseguição dos sussurros, eu não desisto. Porque eu não resisto contra a espada. Eu resisto contra a mão que segura a espada. Eu não resisto contra a caneta. Eu resisto contra a mão que segura a caneta. E eu não resisto contra as palavras e as mentiras que são levantadas contra mim como servo de Deus. Mas eu resisto contra o Espírito que levantou essas palavras desde as profundezas. E é isso que todos nós devemos fazer. Resistir o tempo mau, sabendo que estamos no caminho de Deus. Como saber que estamos no caminho de Deus? Se estamos vivendo em amor, estamos no caminho de Deus. O segundo ponto, como saber que eu estou nos caminhos de Deus? E se eu não estou, como passar a estar nos caminhos de Deus? Em Mateus capítulo 20, versículo 16. Distinguir-se da multidão, porque Jesus disse, no texto citado, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus, sendo pastor,
Sabia que apenas poucas pessoas achariam o caminho que ele oferecia agradável. Nós precisamos ter a marca que mostra que pertencemos a Ele. Nós precisamos caminhar nos caminhos agradáveis a Deus. E isso nos marcará para a sociedade. Pois foi prometido também que se o mundo odiou a Cristo, Ele também nos odiaria. Isso nos distingue da multidão. Nós nos tornamos diferentes. Nós não somos diferentes. Somos feitos da mesma gosma que Elias, que Adão, que Jefté, que Balaão. Nós somos feitos da mesma gosma que todos os mendigos, ricos, presidentes, caixas de supermercado e zeladores do mundo. Todos nós somos iguais, mas nós nos tornamos diferentes quando andamos no caminho de Deus. Andamos segundo a vontade de Deus. Isso nos distingue. E alguns, poucos, pessoas com o Espírito Santo, nos amarão por isso. Mas o mundo, por esta mesma razão, nos odiará. Poderemos nos tornar motivo de crítica na sociedade em que vivemos, por causa dos caminhos de Deus. Por isso, devemos ter firmeza. Se eu estou andando no caminho da justiça, é natural sofrer perseguição. Acontece, mas Deus dá fidelidade, firmeza e perseverança. Outro ponto a respeito de andarmos nos caminhos de Deus é o que está em Mateus capítulo 16, versículo 24. Disse Jesus: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo aqui é libertar-se do orgulho, libertar-se das nossas ilusões de vida independente e dependermos em humildade e completa submissão de Deus. Devemos nos libertar também da necessidade de nos destacarmos. Devemos nos libertar da necessidade de termos uma atenção diferenciada, de nos sentirmos importantes, porque tudo isso nos distancia da vontade de Deus. A necessidade que vem pelo orgulho e pela vaidade, elas nos distanciam dos caminhos de Deus para as nossas vidas. Quando o nosso orgulho ou a nossa posição de destaque, seja uma posição de destaque na sua sala de aula, na sua turma da faculdade, uma posição de destaque entre os seus amigos, um destaque na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, na sociedade em geral, quando qualquer uma dessas coisas abre espaço para beneficiar outras pessoas, então isso pode ter vindo de Deus. Se eu estou usando as oportunidades que eu tenho na minha vida para abençoar, para amar, para negar-me a mim mesmo, mesmo eu estando pretensamente acima de alguma outra pessoa, se eu uso isso para abençoar, se eu uso isso para servir, então isso vem de Deus. Mas se eu uso o meu destaque na casa, na escola, no trabalho, na sociedade, para controlar, para tentar dominar, para oprimir, então este destaque não vem de Deus. E algo que me espera no futuro é uma valiosa lição de humildade. Devemos nos lembrar que Jesus, que era o mais destacado de todos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, pegou toda a sua gloriosa autoridade em uma toalha, em uma bacia e lavou os pés dos discípulos. Essa lição é especialmente poderosa porque mostra que quando o mundo nos eleva, frequentemente é da vontade de Deus que nós voluntariamente nos curvemos e nos submetamos uns aos outros, pois é necessário negar-se a si mesmo, tomar a própria cruz e seguir a Cristo. E este é o último ponto. Provérbios capítulo 14, verso 12, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Este resume tudo que nós lemos e estudamos nesse momento. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Talvez no seu coração você imagine
sendo incomodado pelo Espírito Santo nesse momento, mas eu não sinto que eu estou fazendo nada de errado. Eu não vejo algo de ruim naquilo que eu estou fazendo. Devemos nos lembrar, pode parecer certo. Há caminho que parece certo ao homem, mas que no final leva à morte. E João, capítulo 10, versículo 10, Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou ainda a tenham plenamente. Seguir nosso próprio caminho nos leva à morte, mesmo que pareça correto, mesmo que de alguma maneira faça sentido para a proposta que temos para os nossos dias. Mas seguir a Cristo leva para a vida plena, vida abundante e vida eterna. Seguir a Cristo é fazer o que Ele pede, ir aonde Ele vai, ir aonde Ele manda que eu vá, dizer o que Ele disse, dizer o que Ele me instruiu para dizer, agir da maneira como Ele afirma ser, para o meu próprio bem e para o bem do seu nome, como o meu pastor. Se eu ajo em obediência e submissão a Cristo, isso dá testemunho de que Ele é verdadeiro para o mundo. A nossa obediência é uma poderosa pregação. A nossa obediência a Deus tem o poder de transformar conceitos. Pessoas que odeiam o Senhor Jesus e odeiam a sua igreja poderão passar a amá-lo, enxergando o nosso amor e a nossa obediência a Deus. Em conclusão de todas essas coisas, se continuarmos em nossos caminhos, permaneceremos sempre contaminados pelos nossos próprios pecados, pelos nossos próprios conceitos. Mas, por outro lado, se permitirmos que Jesus nos conduza, andaremos e acharemos a pastagem necessária para nos tornarmos saudáveis, para nos redimirmos, para sermos restaurados em todas as áreas da nossa vida, em todos os nossos comportamentos. Esse é o plano de Deus para nós, esse é o plano de Deus para a igreja, e esse é o plano de Deus para o mundo, para que o mundo honre o nome de Deus por causa de nossas vidas. Graças a Deus pela sua palavra e que Deus abençoe a sua igreja. Essa canção que nós vamos cantar agora é uma composição do Miltinho, baseada no Salmo 23, e nosso desejo é que essa música possa falar ao teu coração e que você possa escutar com carinho a letra dessa música. Ainda que eu estiver no vale e a sombra eu tiver que enfrentar, sei não estarei sozinho, o Senhor vai me guiar. Se dos lados não tiver saída e pra trás não puder mais voltar, sua promessa é estar comigo, em nenhum momento me deixar, porque Deus não é um homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Deus não é um homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender. Ainda que estiver no vale e a sombra tiver que enfrentar, sei não estarei sozinho,
Deus não é um homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender. Deus abençoe. Nós estamos encerrando aqui mais uma transmissão online. Fique em paz, fique com Deus. Acompanhe aí as nossas celebrações online nas próximas semanas e também fique atento às orientações para as participações nos cultos presenciais. Fique com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.